quero parecer séria, tá? Tá bom. Queria agradecer a você, em nome do Insônios Leitores. Somos apaixonadas por literatura, é do lugar de amantes que falamos, então saiba com quem você fala, ok? E bom, agradeço a você e queria te apresentar agora. Eu nunca sei, assim, fiquei pensando como te apresentar e nunca sei com o que você se identifica mais, como você apresenta, porque você tem mestrado em literatura, doutorado em filosofia, mas trabalha o tempo todo com cinema, então como você quer ser apresentado? Então, eu sou diretor de cinema e televisão, mestre em letras pela USP e doutor em filosofia pela USP. Tenho um romance publicado, 2 longas-metragens de ficção, dois longas-metragens de ficção, longa documental, curtas-metragens, centenas de programas de televisão e por aí vai. Então é meio isso. Também atuo muitas vezes, o que é curioso nesse caso, porque eu nos documentários, em alguns programas que eu faço, eu atuo como entrevistador. Então também é quase uma profissão para mim também. Ok. Centenas é de respeito, hein? Não, os programas já são da ordem das centenas, as entrevistas já são da ordem do milhar. É a primeira, Dani. Peraí, calma. Não, vai tranquila, não precisa ficar nervosa comigo, pelo amor de Deus, fica até vermelha. E aí hoje queria bater um papo com você sobre o curta que você fez, inspirado num conto. Conta como é que foi isso. Então, eu peguei um conto do Charles Dickens, O Sinaleiro, The Signalman, e fiz uma adaptação para um curta-metragem. Eu tinha muito interesse, tenho muito interesse na literatura fantástica, ali do século XIX, e porque eu acho que ela oferece uma espécie de as sombras do iluminismo, digamos assim, né? O lado sombrio do progresso, da técnica e de tudo mais. Então eu tinha muito interesse nisso e achei que o conto do Charles Dickens condensava aspectos disso do meu interesse, né? Ele participava, o conto foi selecionado pelo Ítalo Calvino, numa antologia do conto fantástico, né? E também caminhava com uma leitura do conto fantástico que eu gosto muito, do Todorov, né? Que é um pensador, historiador das ideias, né? Recentemente falecido. Aí eu gostava muito do conto, etc. E fui fazendo várias versões de roteiro até chegar em algo que eu realmente gostasse. O conto ele tem uma característica que ele é feito de um diálogo. Ele é praticamente a história é um diálogo, na verdade, é contado por um narrador que ouviu a história de uma outra pessoa, né? Que vai relatando o seu encontro com outra pessoa, melhor dizendo. Então a gente se fia tudo por esse narrador, nos diálogos que eles tiveram e tudo mais. Acontece que esse narrador ele não tem ação propriamente dita, quase no conto. Quem tem todas as outras ações é o personagem que fala para ele. Então, ao transformar no cinema, eu tirei esse narrador e deixei somente o personagem que contava a história, só que daí ele não precisava contar a história, né? Ele podia fazer a história. Então, você radicaliza isso, né? Porque o conto é todo... Né? Tudo acontece por meio das palavras e no seu curta não há palavras. Acho que Sim. Uma frase só, ou um bom dia, uma coisa assim. Então, na literatura sempre se fala, né, sobre mostrar e não contar, mas, bom, entendendo também que tem tipos de literatura. Claro. Imagino que no cinema, quanto mais você mostrar, menos você tem que contar. E aí você radicaliza isso porque não tem palavras. Então você conta uma história. Você substitui uma narrativa que era feita por palavras para uma narrativa feita com imagens. E isso é muito curioso, assim, o que se perde, o que se ganha. Fala um pouco disso. Como é que é? Como é que foi fazer isso? Então, eu tenho essa tripla formação, digamos assim, né? Eu fui formado em cinema
comunicação social. Trabalhei muitos anos, e trabalho, na verdade, muito com isso. Fiz o mestrado na letras, escrevi o livro, portanto, tenho uma ligação com a literatura e sempre, a vida inteira, tive uma ligação com a filosofia, de gostar de ler filosofia, etc. Então, esses 3 pontos, de certa maneira, me compõem. Eu estou apresentando eles da maneira, assim, digamos, mais formal, que é o que eu estudei, né? Mas eles sempre me compuseram. Para mim sempre foi tudo junto, misturado, digamos assim. Não é muito... para mim é difícil ver um só. E eu acho que a relação entre literatura e cinema, no caso da adaptação, ela... O mais interessante de se ver é sempre como uma obra dialoga com a outra, porque, na verdade, sempre serão diferentes, para evitar, inclusive, aquele velho clichê que é o livro é melhor que o filme. Ou, às vezes, né, outras coisas, assim, que também estão divertidas. O Hitchcock dizia que só que livro ruim dá filme bom, livro bom dá filme ruim, né? Ok. Feliz deve ter ficado a autora, né, do livro que ele É, adaptou. ele usava muitos contos, etc., que ele até saíram publicados alguns deles em coletâneas, né? Enfim, eu acho que, na verdade, eu valorizo muito essa ideia do diálogo, né? Acho que cada uma tem seus recursos próprios e tem sua história própria. A literatura é feita de palavras, sempre serão palavras. Né? Se ela fala que ela está mostrando alguma coisa, ela fala que está mostrando alguma coisa. São palavras que dizem isso. O cinema, ele mostra, ele sempre mostrará. Né? Tem pessoas, não sei no caso talvez de animações ou de intervenções radicais de vanguarda, etc., né? Um cinema mais experimental, mas de modo geral ele vai mostrar coisas, sempre vai mostrar. Lógico que não há regra também. Há cineastas, por exemplo, que usam muito do verbal. São filmes inteiramente falados. Henrique Romer, por exemplo, é um caso. Os filmes são muito falados. Né? Tem uma importância muito grande o diálogo. O filme mais recente do Charlie Kaufman, que está no Netflix agora, né? Ele é um filme inteirinho. A palavra tem muita importância, né? Muita importância dentro da narrativa ali. Ela conduz muito da narrativa. Agora, assim, se fosse comparar, tem diferenças, assim, depende de como você quer adaptar aquilo, né? Um romance ele pode fazer a ficção, a literatura, ela pode fazer uma apresentação das coisas que é um resumo um sumário das coisas, na verdade. Lua nasceu na Bahia, é psicanalista e está há tantos anos em São Paulo, né? Depois de passar tantos anos na França. É interessada em literatura, né? E assim, sei lá, né? Agora, se você for contar isso do ponto de vista narrativo num filme, como é que você faz isso? Né? Como? Como que você vai saber como é que você nasceu na Bahia? Como é que você mora em São Paulo? Você tem que, de alguma maneira, se for um filme narrativo, convencional, assim, digamos assim, mais clássico, digamos assim, né? Eu vou ter que mostrar em algum momento a cidade de São Paulo, eu vou ter que mostrar você analisando alguém ou marcando uma consulta, eu vou ter que, né? Essas coisas vão ter características. Eu preciso mostrar pelo menos uma estante de livros que mostra, que talvez indique que você lê bastante, se é que você não vai estar lendo e comentando com alguém sobre um livro. Então, essas são coisas que você vai... Tudo isso que eu resumi num parágrafo tosco ali de literatura, isso tudo tem que virar imagem. E tem um processo nisso. E como foi fazer isso no Sinaleiro? Então, no Sinaleiro foi um processo de experimentação mesmo. Eu escrevi a primeira versão do roteiro era uma cópia do conto transformado em cenas. Tinham 2 personagens, tal como no conto. Era assim, era uma transcrição, praticamente, né? Só o que realmente não seria usado, né? Mas era praticamente uma transcrição. Aí, depois de ler algumas vezes, eu comecei a falar: isso aqui dá para encurtar, né? E depois, até um dia que eu tive essa ideia, eu falei: gente, mas por que eu tenho esses 2 personagens se eu posso ter um, né? Se um é só ouvido e o outro é só fala, né? Então né? Quer dizer, de certa maneira, né? Mas eu resolvi condensar e achei que isso deu uma potência maior ao filme. É interessante isso, né? Fazer um filme. Quer dizer, que as imagens comuniquem universalmente, né? Com o Sinaleiro teve essa coisa curiosa que, né, que não foi premeditada, que foi ele
foi para vários festivais ao redor do mundo, e o fato de ele não ter palavras ajudou com que ele se comunicasse, né, com muitas plateias de lugares diferentes do mundo. Por exemplo, o Festival de Nova York, do Lincoln Center, o Festival de Toronto, que é um festival importante, né? Isso foi muito gratificante, assim, de ele conseguir se comunicar. Né? Os livros, a literatura, ela sempre depende da tradução. Muitas vezes o que ocorre, inclusive, é que certos autores são descobertos muito tempo depois que eles escreveram seus livros. Recentemente esgotou os livros do Machado, né? O Memórias Póstumas, nos Estados Unidos, numa tradução recente. Esgotaram nas livrarias nas primeiras horas, né? Ou primeiros dias, não lembro direito. Mas é um caso, por exemplo, o Machado agora ele está entrando nesse lugar aí de uma literatura norte-americana, que os autores estão conhecendo a obra do Machado. Então, depende um pouco desse tempo de tradução, das possibilidades existentes de tradução, assim por diante. Já o cinema, ele tem essa imediatez, assim, né, que acaba... quando ele é só imagem, então aí realmente ele se comunica com qualquer pessoa, né? Porque existem países que são muito, inclusive, relutantes em ler legendas, né? Tem países que não leem legendas, né? Eles dublam. É muito Exatamente. louco isso, parece criança. Eles preferem dublado. Às vezes você pode reparar que, por exemplo, trailers de filmes não norte-americanos nos Estados Unidos, às vezes eles não têm fala, só aparece a imagem. Para que o público não perceba, dizem que se trata de um filme, não fala que o filme vai ter legendas. Muito difícil, não vou não. Vai ter legendas. Que é isso? Pois é, então, e aí acaba para a gente ver que um texto aparece na tela e essas pessoas resistem. Ou é cinema, sei lá, como se fosse... Se é cinema, é imagem, não pode ser escrito. Será que tem a ver? Então, eu acho que existe o cinema, ele começou como mudo, né? É um cinema mudo. Né? Ele não tinha o cinema que você tinha a sincronização do som. E isso criou uma certa linguagem, tal, que de certa maneira também perdurou, né? Uma ideia de que você deve contar uma história, sobretudo com as imagens. Né? Essa é uma ideia bem clássica do cinema, né? Você não deve, você não tem que falar que um personagem fez algo, ele tem que fazer algo, né? Dentro de um ponto de vista narrativo mais clássico, assim, né? Então tem essa imagem, tem essa, digamos assim, essa disposição muito forte de pensar o cinema como imagem menos diálogo, etc. Essa é a disposição mais habitual, né? Enfim, e a coisa escrita, aí tem gente que brinca com isso também, né? Sei lá, Godard brinca com isso. Os filmes do Godard, em épocas, tem muitos letreiros, mas ele também se situa num cinema que quer questionar justamente essas regras clássicas do cinema, as clássicas regras habituais, etc., né? Agora, cinema também tem essa imediatez, né? São pessoas, né? Que se você vê um documentário passado em qualquer lugar do mundo, você vê as pessoas, você reconhece as pessoas. Um filme passado em qualquer lugar do mundo, você reconhece relações, pessoas, etc., né? Assim, é uma outra tipo de relação mesmo. Agora, acho que talvez eu tenha saído aí por um lado, um desvio, e não tenha respondido corretamente a sua pergunta. O que eu acho é que a cultura audiovisual ela é mais onipresente hoje do que a cultura literária, né? Sobretudo em países de baixo letramento. É Né? isso. Como é o caso do É mais Brasil. rápido, né? Mais acessível, mais palatável, não sei o que é. É mais, enfim, você não precisa saber escrever para saber ver um filme, não precisa saber ler, se o filme for dublado. Exato. Né? Então ele é muito mais imediato, assim, né? Não tem jeito, ele será mais imediato. E a literatura, ela depende não só de você saber ler do ponto de vista mais técnico, né? Saber o que aquelas palavras dizem, mas também demanda a interpretação, um certo conhecimento, às vezes, da própria história da literatura, que, enfim, que vai se dando enquanto você vai lendo, né? Não é que você precisa estudar, né, literatura para ler romances, mas você vai lendo e vai sacando que isso tem a ver com aquilo, né? Romance Enfim, moderno.
Então, em suma, tem um processo, na verdade, disso, né? Um aprendizado, tal, que eu acho altamente gratificante, acho que é fundamental, acho que faz toda a diferença, acho que ficar só escravo da cultura audiovisual é problemático. Caminha-se para um certo exibicionismo, um certo voyeurismo, né? Para um certo tipo de aglutinação de grupos, por exemplo, nas redes sociais, em que as pessoas pensam sempre igual, que favorecem afetos ligados ao ressentimento, ao ódio, etc., né? Ao Mas você acha passo que que o universo literário está livre disso? eu acho que é diferente a relação com a palavra, né? É uma coisa que eu não tenho tão fechado na minha cabeça, assim. Eu acho que é uma pergunta que eu tenho mais, que eu sempre me faço, né? No atual estágio dessa pergunta, né, eu acho que a palavra ela tem um tipo de relação diferente. Você não se identifica, assim, por exemplo, diretamente com o personagem, né? Você não é colado àquilo, né? A literatura, muitas vezes, num romance narrativo, você, ao mesmo tempo, estabelece com o personagem que parece um pacto mágico, que você vai viver na pele dele, Uhum. né? Mas é um contrato também esclarecido. Existe uma distância entre você e ele, mesmo porque se dão por palavras. Tem o recurso da imaginação, etc. Então, esse viver outro é diferente de um viver outro em que está tudo dado. Quando eu vou ver um filme, eu tenho essa identificação com o personagem e vou ter esse viver outro que já me é mais dado. É como se eu não tivesse... Minha imaginação ela já está mais enquadrada mesmo. Aham. Eu não quero Não? que um é menor que o outro. Eu acho que essas comparações são Sim. perigosas, porque, na verdade, daí vai falar a literatura é melhor, o cinema é melhor. Não tem nada a ver isso, Uhum. sabe? Uhum. São artes diferentes, com caminhos diferentes, com histórias diferentes, que se relacionam entre si, mas não tem melhor e pior, assim. Mas, do ponto de vista da formação subjetiva, acho que ter os dois, tanto ler quanto ver cinema, é importante, né? Eu acho que Uhum. Escuto isso e eu sou aquela que chora, lendo um livro, chora, fica sem ar, tem que usar a bombinha da asma. Eu não sei se o livro limita isso, porque o cinema tem aquele rosto, né? Aquela cor, aquele... Então, nesse momento onde falamos em representatividade, com quantas... Por exemplo, uma pessoa negra pode se identificar com quantos filmes, né? Com quantos personagens de filmes? Já o livro, a princípio, não tem cor, a não ser que seja dito, né? Não sei, fiquei pensando nisso agora. Acho que o mergulho na literatura e no cinema ele é feito de uma maneira diferente. Você ainda não falou a frase esperada. É? Fala. Hã? Qual frase? Você ainda... Ao cineasta, o que é do cineasta, ao escritor, o que é do escritor. Exatamente, ao cineasta o que é do cineasta, ao escritor o que é do escritor. Essa é a frase-chave para Aprendi entender isso com a você. relação da adaptação, né? Uhum. Mas eu acho que o mergulho é diferente, entendeu? Você vai numa sala de cinema, sobretudo cinema mesmo, né? A sala de cinema. Você vai lá, a sala fica escura, você tem uma cadeira que está direcionada para um único lugar, o som inteiro te envolve, né? Então, toda a sua percepção está destinada àquilo. A outra coisa é você estar em casa, com um livro, ou no metrô, lendo um livro, ou na praia, lendo um livro, né? O telefone que toca, a pessoa que fala, sabe? São muito diferente a relação, a entrada que você dá. Ainda que os dois resultem em emoções profundas também, porque pode-se chorar tanto nos livros como nos filmes, por exemplo, mas parece que o caminho para acessar isso é um pouco diferente. É uma pergunta mesmo, como eu digo, assim, é o que eu procuro saber, né? Não é Uhum. uma coisa que eu tenho uma resposta, assim. Eu acho que eu sinto, assim, que eu tenho uma intuição é que se a pessoa fica só fissurada num, parece que se perde alguma coisa do Uhum. mundo mesmo, da Uhum. experiência do mundo, né? Sim. Então, por exemplo, eu acho que é fundamental, vou falar uma coisa, por exemplo, as pessoas têm aula de literatura, né, na escola.
eu acho que devia ter aula de audiovisual, porque é aprender também. Você precisa aprender. O audiovisual é onipresente na vida das pessoas. Não sei por que não existe essa matéria. É uma matéria fundamental para sei lá, um secundário, sabe, um segundo grau, né? Isso aí precisaria, é fundamental. Então, eu acho muito... Ao mesmo tempo, eu vejo muita gente que é ligada ao audiovisual e que não lê um livro, sabe? Aí também... Aí fica difícil, sabe? Porque daí... Aí fica difícil, exatamente. Eu acho que perde-se um pedaço da vida, né? É uma outra linguagem, então, né? Como se fosse um outro idioma, mas que comunica também, né? Comunica com outras pessoas, ou com as mesmas, mas em tempos diferentes, não sei. As comparações entre as artes, elas têm uma longa história, assim, na verdade. Tem, por exemplo... Não força a amizade, né? Hã? Não força a amizade, né? Não precisa comparar. Não, tem uma longa história, assim, já se classificou, por exemplo, que haveriam as artes do tempo e as artes do espaço, que daí você tem tempo para desenrolar e outro você tem o espaço, enfim, são discussões, assim, quase... Interessante isso. né, eu gosto dessas discussões, embora eu ache que nunca vai haverá uma conclusão, assim, também não tem essa ilusão de que vamos chegar a uma conclusão sobre isso, né? Mas não impede de ficar querendo saber, até para entender melhor o que pode se tirar de cada lugar, né? Para ver o quanto que a gente consegue tirar, ou às vezes falar, não, vamos inverter, vamos fazer da literatura cinema, sabe? Vamos fazer essa inversão, vamos escrever um livro que tenha cenas. Guimarães Rosa tem isso, por exemplo, tem um conto dele, O Cara de Bronze, né? Conto, novela, talvez para extensão, mas enfim, eu chamo de conto. No Cara de Bronze, num certo momento, aparece lá, como se fosse um roteiro de filmagem, plano geral, vaqueiros, tarará, 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 né? Como se fosse um roteiro. De repente, a narrativa vira roteiro, né? Como no Interessante. teatro? Hã? Como Não, é uma um roteiro peça? mesmo. Mas Roteiro como mesmo. um roteiro mesmo. Roteiro mesmo, tal como se escreve um roteiro, uma decupagem de um roteiro. É um conto, na verdade, que ele atravessa diversos tipos de narrativa. Ora ele é poesia, ora ele é prosa, ora ele é peça de teatro, ora é roteiro, enfim, ele vai variando, assim, vai passando por muitos registros ali, né? Enfim, é um uso, quer dizer, o Guimarães Rosa usou de algo, né, para fazer literatura, né? Usou de algo que não seria próprio da literatura, digamos assim, para fazer literatura. Também então esses intercâmbios também são muito interessantes, né? Esses empréstimos, melhor dizendo, né?